Lucas, ele se nasceu provavelmente por volta do ano 33 depois de Cristo. E um certo belo dia estava ele, o apóstolo, ele em uma certa cidade. Estava lá trabalhando como era costumeiramente trabalhar. Ele era médico, ele cuidava do corpo físico, ele restaurava a saúde de alguém segundo os recursos da medicina. Então, um certo belo dia, procuraram dentro daquela cidade um médico que pudesse curar um soldado que estava ali. Então, quando encontraram o médico, levaram Lucas a um grande homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Encontraram ele apedrejado. Então logo ficou preocupado aquele homem, porque ele era médico e ele sabia que aquele homem estava enfrentando uma grande batalha. E por enfrentar uma grande batalha, ele estava preocupado, porque ele estava quase sem respirar. Então Lucas começou agora a pegar o vinho, pegar azeite, começou agora a curar a ferida daquele homem. E sempre quando Lucas estava ali cuidando da ferida daquele homem, chegava alguém e dizia: doutor, quando é que ele vai voltar para dar sequência naquilo que ele parou? Porque aquilo que ele parou ainda estará ardendo dentro do meu coração e eu preciso ainda mais aprender. E Lucas, como ele era curioso, todo médico, ele é curioso. Então, pastor Jairo, ele disse: eu vou ficar aqui um pouco mais cuidando da vida deste homem para ver quando é que ele vai despertar. E passou não um dia, 2 dias, mas passou um mês, e aquele homem estava sempre ao lado daquele homem soldado. E ele via que pela sua estatura ele não podia ingressar no exército militante, porque a sua estatura não lhe permitia, porque a altura do apóstolo Paulo ele alcançava mais ou menos 1,50 m a 1,60 m de altura, e nenhum soldado poderia ter esta estrutura, esta altura. Mas a batalha a qual ele estava enfrentando não lhe importa nem para a altura, nem para a formosura, mas ele olha para o coração daquele que tem dele ao Senhor. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Então Lucas começou agora e ele acordou. E quando Paulo acordou, começou agora Paulo a gemer, a gritar, dizendo ai, pensando que Lucas, achando que ele estava sentindo alguma dor no corpo, mas não, ele estava gemendo pelas almas que estavam lá no mundo perecendo. Ele disse: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E Paulo estava gemendo e Lucas estava curando. E um certo belo dia, em uma bela noite, Lucas e Paulo receberam um convite para uma sinagoga. E ele foi com o auxílio do médico. Ele disse: eu vou te acompanhar a uma das tuas pregações para ver o que é que estará acontecendo. E quando Lucas, ele se acompanhou ao apóstolo Paulo, mais ou menos por volta do capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos, Lucas estava lá, ele estava em uma certa pregação, haja unção, haja palavra, era mais ou menos perto da meia-noite. O homem estava sentado no 3º andar de um edifício muito alto, e de repente ele ficou sonolento, ele inalou muita fumaça, então ele caiu. Na sua queda ele veio a óbito, ele quebrou o pescoço no seu original. Então Lucas, como médico, correu logo e disse: olha, este homem, ele está morto, não posso fazer mais nada, acabou para a vida do mesmo. E sai aquele baixinho, mais ou menos com 1,50 m a 1,60 m de altura, no meio da multidão. A multidão cobria ele, enquanto ele ia pedindo licença a um e ao outro para chegar até o lado aonde estava aquele homem. E quando Paulo olha para o médico e diz: o que foi que aconteceu? Ele diz: olha, ele morreu. Já quando você prega, você é apedrejado, você está sendo perseguido, e quando souberes que nenhuma das tuas pregações um homem veio a óbito, vão te prender, vão te matar. Então não é tempo, vai-te embora daqui enquanto tem tempo. Isso é o que você diz, doutor Lucas, isso é o que ele estava falando. Mas quando ele vai conversar com o Senhor, que é quando começa a
conhecia um Deus tão grandioso. Então, a partir daquele exato momento, Lucas se convertera ao Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E logo após Lucas ter se convertido, ele teve acesso aos outros discípulos. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em diversas viagens missionárias. Ao final da segunda viagem missionária, ao início da terceira viagem missionária, Lucas, ele era médico. Lemos isto no livro de Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 14. Em uma certa ocasião, o apóstolo Paulo manda carta a alguém que estava em uma certa distância: olha, cuida bem do meu ministro, cuida bem do meu querido amigo Lucas, porque todos têm me desamparado, mas só Lucas e Demas ficaram comigo, e ele é muito importante para mim no ministério. Encontramos esse texto no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Após Lucas ter se convertido, Lucas ficou agora historiador. Lucas agora escreveu 2 livros. O primeiro livro que leva-se o seu nome. O segundo livro que ele escreve é o livro dos Atos dos Apóstolos. Agora tem escrito e reescrito o início da igreja primitiva. No livro de Lucas é iniciado com uma pesquisa, e logo após o nascimento de João Batista, o anunciamento do nascimento de João Batista, após o anunciamento que viria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele estará aqui nesta noite, Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus. Então Lucas agora ele começou a dar sequência, e muito dos textos que lemos dos 2 relatos dos 2 livros é história diretamente trazida do trono de Deus ao coração daquele jovem historiador. E ele escreveu, e quando ele escreveu, ele deixou esse texto. Eu quero te falar em rápida e objetividade palavras em que o Senhor deu uma grande revelação em um só único capítulo. 3 parábolas muito importantes. A primeira parábola fala de uma ovelha perdida. Essa segunda parábola fala da dracma perdida. A terceira parábola fala do filho pródigo que se perderam. Mas todos que se perderam um dia se achou. Aleluia. E qual era ou o que era uma dracma? Uma dracma era uma moeda de prata que media ou pesava mais ou menos em torno de 3 gramas a 5 gramas. Era o peso desta moeda. E ela serviria para comércio. Ela serviria para pagar um dia de um trabalhador. Era o valor de uma dracma. E os gregos utilizavam. Ela saiu de circulação por volta do ano de 2002. E hoje eles trabalham com euro. É lá nos continentes europeus. Mas isso não tem muita importância. O importante é que esta dracma, ela tinha 2 significados. E o significado que eu quero trazer para a igreja do Senhor Jesus, que se aplica na igreja do século de 21, é que aquelas dracmas, a uma mulher, quando ela se casava, ela recebia um diadema com 10 dracmas, 10 valores muito importantes para si. Ela não podia perder nenhuma. A mulher que recebia a dracma, ela era respeitada, ela era amada, era um valor e um presente ao qual meu diácono, o pastor noivo, o esposo, dava em presente a mesma. Era uma forma de honraria, é para que por onde ela passasse, alguém visse aquele diadema e ela disse: olha, ela é amada, ela é respeitada, ela é querida, ela tem um esposo, ela é escolhida, ela é amada. E o que foi que estava acontecendo? Jesus Cristo olhou para a sarjeta, olhou para o lugar desprezível. Ele te pegou, ele me pegou, ele te olhou, ele me olhou e nos deu uma dracma. Temos uma coroa sobre a nossa cabeça, e por onde nós passamos, alguém logo disse:
Aleluia, bendito é o nome santo do meu Senhor Jesus. E aquela mulher, por onde passava, ninguém podia olhar, porque ela estava com aquele diadema sobre a sua cabeça. Mas um certo belo dia, diz a história, que esta mulher, o seu esposo, saiu para o trabalho, mas sempre era rotineiramente costumeiro até os dias atuais, as mulheres iam visitar os seus parentes, principalmente a sua mãe. E nesta bela tarde ela vai sair para visitar a sua mãe. O relato histórico não diz que foi à noite nem dia, mas diz que ela perdeu. E quando ela vai sair, ela olha para o diadema